Permitam-me então neste momento fazer a minha apresentação. Já sabem o meu nome, sou Liliana Pena, sou psicóloga, psicoterapeuta e supervisora clínica na WeCareOn. Este webinário é para todos os profissionais, mas vamos focar-nos principalmente nos professores e por isso vos pergunto de que parte do país vocês estão conectados e qual a vossa área de intervenção. Conhecem certamente a WeCareOn, a empresa pela qual nós estamos a realizar o webinar de hoje. A WeCareOn é uma empresa que presta serviços na área da saúde e do bem-estar, nomeadamente serviços de psicologia, de psicoterapia e de coaching também. Portanto, no dia de hoje e neste webinar nós iremos abordar a temática do stress. Stress ocupacional, burnout, e iremos aprofundar um pouco mais sobre esta síndrome. Portanto, vamos definir este conceito, perceber o que é isto de burnout, se pode considerar uma doença, se pode considerar uma síndrome, se pode considerar ambas as coisas e se já existe classificação internacional de doença para este tipo de síndrome, de situação que muitos trabalhadores se veem afastados muitas vezes do trabalho devido a este tipo de problemas, como o burnout e como o stress no trabalho. Iremos então falar em sintomas, iremos falar em causas, iremos também aprofundar e saber como fazer o diagnóstico e qual o profissional adequado e certo para nos dar o diagnóstico de burnout ou outra qualquer situação relacionada com o trabalho ou com o stress extremo vivenciado pelo trabalho. Vamos depois também ver como poderá ser feito o tratamento, estratégias para lidar com este tipo de situação e de prevenção também, e todos poderão, no dia de hoje, fazer um questionário totalmente gratuito para que possa efetuar, no fundo, um rastreio ao vosso nível, ao vosso grau de burnout atual. Poderão também realizar um teste muito completo a nível de stress, porque vocês irão avaliar as várias dimensões e as várias fontes de stress nas vossas vidas, e isto será muito importante para o caso de poderem e necessitarem de fazer intervenção. Nesse caso, irei sugerir que depois possam entrar em contacto connosco, nomeadamente comigo ou com outro qualquer profissional da WeCareOn, para aprofundar melhor então como fazer a intervenção. Eu irei então verificar se temos... Ok. Penso que continuamos. Eu vou fazer então a minha partilha de ecrã para nós podermos aceder aos slides que realizei para vos passar alguma desta informação, para podermos, portanto, aprofundar os conhecimentos sobre stress e sobre o burnout. Portanto, isto é um conceito que não é novo, não é? Toda a gente fala de stress, o andar estressado, o andar ocupado, o ter que lidar com várias situações ao mesmo tempo. E vamos tentar definir. Ok? Penso que está feita a partilha de ecrã. Podem, por favor, digitar-me. Ok, percebo que entrou mais alguém na sala. Bem-vindo, muito boa noite e bem-vindo a este webinar. Eu creio que já efetuei a partilha de ecrã. Pergunto-vos, portanto, se estão a ver o primeiro slide. Muito bem, Luís, obrigada pelo seu feedback. Ok, obrigada, Tiago. Portanto, aquelas imagens que estão representadas neste primeiro slide transmitem aquilo que muitos professores sentem. Muitas vezes, o levantar e levar as mãos à cabeça, o gritar, seria aquilo que nos apeteceria fazer. Porém, nós sabemos que temos que lidar com situações adversas. Rui, obrigada, sim, já se vê. Portanto, estou a comentar as imagens, que são imagens que representam o stress ou o burnout na profissão docente, que é naquela que nos vamos concentrar no dia de hoje. O próximo slide irá demonstrar quais os tópicos pelos quais nós iremos navegar. Portanto, eu vou começar por uma definição de conceitos, definindo o stress, definindo stress ocupacional, definindo burnout, e depois irei falar sobre sintomas, consequências, causas do burnout,
como avaliar o burnout, portanto, se existem escalas, sim, existem, se existem questionários, se existem inventários, portanto, existe uma panóplia de mecanismos ou de materiais de avaliação, nomeadamente uma entrevista, e por que profissional deve ser feito. Portanto, o diagnóstico, como fazer o diagnóstico e a quem recorrer para obtermos um diagnóstico deste tipo de problemática. O tratamento, o que é que envolve? Iremos abordar isso e depois iremos falar em formas de prevenção. Antes de finalizar, quero-vos deixar alguma bibliografia para que possam aprofundar os vossos conhecimentos sobre este tipo de temáticas. Portanto, é como aprender um pouco mais e como também no fundo é uma pesquisa que vos posso facultar para aprofundarem. Penso que sim. Alexandre agora melhorou. Isto eu tenho que funcionar em dual core, portanto, verificar a sala de chat e a apresentação. Obrigada pelo vosso feedback. Vamos avançar. Objetivos deste webinar. Portanto, o primeiro objetivo que destaco será, de facto, aprofundar conhecimentos sobre stress e burnout. Eu tenho a certeza que vocês já têm um conceito, não vou dizer um preconceito, mas um conceito pré-concebido sobre aquilo que será o stress e sobre aquilo que será o burnout. Vamos, no fundo, dar aqui uma definição considerada mais científica, ok? Vamos falar sobre os sintomas e, neste momento, ao abordarmos os sintomas, vocês podem já reconhecer se alguma destas situações já se passa convosco. Iremos falar em causas, portanto, no fundo, estas causas permitem-nos enquadrar o problema e perceber como é que ele surge, portanto, qual a sua origem, ok? E consequências, nomeadamente, identificando também as fases da síndrome. Neste momento também se podem enquadrar numa delas, verificar em que fase é que vocês estão, e isto também se torna muito importante para que possam evitar o atingimento do burnout de forma mais agravada, como vamos ver. De seguida vamos ver como fazer o diagnóstico, conhecer formas de prevenção e de tratamento. Vamos realizar um questionário e também saber como avaliar as fontes de stress presentes na nossa vida. Vamos então à definição de conceitos. Ora, o stress é habitualmente definido na literatura como um conjunto de reações físicas e psíquicas do organismo face a fatores internos e externos, positivos ou negativos, que exigem uma adaptação. Eu pedi agora que vocês pudessem olhar para esta definição e dizerem-me se concordam com ela ou colocar alguma dúvida. Porquê internos, porquê externos, porquê também esta duplicidade de positivos ou negativos. Além disso, gostaria de colocar uma outra questão aos participantes, que é se já ouviram falar nesta questão de eustress e distress. Se têm uma noção do que significa isto, eustress e distress. Muito bem, Alexandre. Sim, a vida é dual, sem dúvida, mesmo porque quando nós falamos no burnout, no stress ocupacional e burnout na profissão docente, nós que temos este prazer, esta satisfação em dar aulas, muitas vezes sentimos precisamente isto, não é? E estes sentimentos dúplices que alternam entre o prazer e o sofrimento, por vezes trazem confusão, não é? Ok. Sim, mas há quem consiga aproveitar o stress pela positiva. Muito bem, Luís, sim, sim, é precisamente isso. Ok, nunca ouvi falar nesses rótulos. Ok, então, como vocês podem ver naquela imagem que surge em baixo com as setas, vocês percebem que o eustress é uma seta que está a apontar para cima. Eustress significa um stress positivo. Portanto, é aquele stress que permite que o sujeito que o sente aumente a sua performance. Funciona como um desafio, funciona como uma motivação para alcançar um melhor potencial, para alcançar um maior bem-estar, ok? Portanto, há determinadas situações que nós vamos já ver que são consideradas estressantes, mas que são um stress positivo, são um stress que leva o sujeito a superar-se, se assim podemos dizer. No entanto, a outra situação, considerada o distress, como a palavra diz, significa que pode causar disfunção, distúrbio, perturbação, disease, portanto, doença. Portanto, é um stress considerado negativo.
Muito bem, Luís, precisamente. O stress é um fator motivacional, é isso mesmo, ok? Eu pedi-vos agora, mediante esta distinção, se me conseguem dar exemplos de eu stress. Situações da nossa vida que podem ser consideradas estressantes, mas positivas. Um stress positivo. Sim, Alexandra, sim, partilho, claro que sim. Muito bem, portanto, a existência de um novo projeto de carreira é o stress, sim. Eu vou dar alguns exemplos. Se uma pessoa te diz nos olhos, olhos nos olhos, diz o Alexandre. Estamos a aguardar. Olá, Liliana, bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, obrigada pela presença. Obrigada em nome da We Care On. Estamos neste momento a apontar alguns exemplos sobre stress positivo, eu stress, e distress, considerado um stress negativo nas nossas vidas. Portanto, eu vou avançar um pouco e vou indicando alguns exemplos e vocês podem depois também colocar à consideração. Portanto, acabei de esmagar um inseto, descredibilizando-te como pessoa. Será sinal de eu stress ou distress? Ora, nem de uma coisa nem de outra, porque quando nós falamos em eu stress, está relacionado comigo. Eu, primeira pessoa, eu que vivencio a situação stressora e que sou motivado e desafiado por essa situação. Vou dar um exemplo. Um não, vou dar vários. Por exemplo, quando casamos, nós temos uma fase de preparação desse casamento. E esta fase de preparação gera stress, gera transtorno, gera confusão, gera muitas vezes insónias, preocupações, mas este stress é um stress que passa pela escolha do sujeito, portanto, normalmente, vamos considerar aqui situações normais, por exemplo, o nascimento de um filho, pode acontecer de facto de forma não planeada, mas vamos pensar que são situações que é o próprio sujeito que se desafia a elas, portanto, a uma situação de casamento, o nascimento de um filho, são consideradas situações de stress, a mudança de casa também, a mudança de emprego, tá? Portanto, exige do sujeito uma adaptação a novas circunstâncias, requer que o sujeito possa utilizar mecanismos pessoais para enfrentar esta nova situação, coloque em ação a sua forma de adaptar-se e lidar com novas situações, portanto, é considerado uma forma de o sujeito se superar, melhorar a sua performance, é uma situação denominada de desafiante, de desafiadora. Situações de distress. Temos, por exemplo, uma ruptura amorosa, ok? Essa ruptura amorosa pode também fazer parte da vontade do sujeito, portanto, posso ser eu a colocar um final naquela relação, mas também se o faço é porque eu estou a vivenciar distress, ok? Um outro exemplo, a questão do desemprego, a questão da morte de um familiar, um divórcio ou uma doença grave. Portanto, são situações que trazem stress às nossas vidas, mas que é um stress que se pode conotar de forma negativa, ok? Portanto, não traz nada de benéfico ao sujeito, simplesmente destruição, está bem? Ou destruição, peço desculpa. Portanto, volto à sala. O Alexandre diz-nos então será uma defesa pessoal. Sim, vamos ver o que não li ainda, portanto, a partir do slide, mas que já vocês tiveram contacto. Portanto, o stress representa também uma resposta útil do organismo. É precisamente isso, uma reação de alarme ou de defesa a situações percepcionadas como potencialmente ameaçadoras. Porquê? Porque se é uma nova situação, vai exigir de mim a capacidade para lidar com essa situação. Portanto, se eu tenho esses recursos, eu vou utilizá-los de forma eficaz. E esses recursos são recursos pessoais, mas também são recursos ambientais.
Portanto, eu utilizo as situações a meu favor ou não, ok? Espero ter respondido à situação do Alexandre. Vou então ler a participação do Luís. Portanto, ele diz-nos, mas é possível transformar uma situação de distress em eustress? Claro que sim. Gostei muito desta sua participação e deste seu apontamento, Luís. E vamos verificar isso à frente, está bem? Levantou aqui já um véuzinho. Sim, de facto é possível, está bom? E vamos falar nisso quando tocarmos a questão de fatores individuais. Tá bom? A questão da personalidade, já vamos lá chegar. Muito obrigada por ter colocado essa questão. Posso avançar neste slide? Alguma questão mais que queiram colocar? Vou avançando. Se, entretanto, verificar alguma questão, eu volto atrás, ok? Portanto, ainda na definição de conceitos, portanto, fechamos a questão do stress, verificamos que o stress tanto pode ser positivo como negativo, e verificamos... Não. Estamos na mesma pergunta. Pensei que tínhamos uma pergunta nova. Muito bem, avançamos. Stress ocupacional. Ora, como o nome indica, ocupacional significa que está relacionado com a nossa ocupação, com o nosso trabalho, com o nosso emprego. E então, dizemos que surge no local de trabalho. Portanto, no local onde nós desenvolvemos uma atividade. Ora, este local de trabalho pode condicionar as nossas vidas por duas formas. Pelas condições ou pela forma como esse trabalho está organizado. Quando falamos em condições, nós referimos-nos ao ambiente físico, e quando falamos em ambiente físico, reporta-se a várias coisas, como o barulho, a existência de barulho, a temperatura ser adequada ou não, a ventilação, questões de umidade, questões de higiene, portanto, o ambiente físico em si. Equipamentos e instrumentos de trabalho, nós sabemos que muitas vezes nós temos que saltar de um plano A para um plano B, como por exemplo, planeamos uma aula com slides ou uma aula num laboratório e faltam materiais e faltam equipamentos, não há projetor e portanto tudo isto implica uma readaptação, ok? O suporte organizacional. Portanto, nós podemos também estar, no fundo, a remar de alguma forma contra a maré ou a tentar sermos inovadores e a instituição não recebe bem as nossas tentativas, as nossas iniciativas e isto começa a causar stress, porque é um entrave ao nosso trabalho, está bem? Portanto, não nos facilita em termos de condições de trabalho. Quanto à organização do trabalho, ou à forma como o trabalho está organizado, aqui nós temos mais a questão do ambiente socioprofissional, portanto, o ambiente relacional. O relacionamento com colegas, o relacionamento com superiores, o relacionamento com os alunos, porque estamos a falar da profissão docente, e com outros agentes educativos. Porquê é que eu coloco aqui outros agentes educativos? Porque depende dos níveis de ensino aos quais nós estamos a lecionar. Portanto, nós quando falamos até ao nível do secundário, nós temos os encarregados de educação como sendo fatores intervenientes na nossa atividade, que podem tanto potenciar ou auxiliar o nosso trabalho com os filhos, ou pelo outro lado, causar-nos situações de stress, certo? E de stress muitas vezes não muito positivo. Ritmos de trabalho. Quando falamos em ritmos de trabalho, temos que ter aqui em conta também a carga horária, e devo dizer-vos que terminei há pouco tempo o doutoramento e fiz investigação em saúde e trabalho docente. E verifiquei com este grupo analisado que quando existe o acumular, ou seja, entre turnos, se o sujeito dá aulas apenas no turno da manhã ou apenas no turno da noite, conserva a sua saúde de uma forma geral. No entanto, se tiver de acumular, portanto, manhã com tarde, tarde com noite ou todos os turnos, esta sobrecarga irá inevitavelmente repercutir-se na sua saúde, ok? Portanto, quando se fala num turno de trabalho é tolerável, mas quando nós temos turnos mistos, considerados mistos, aí é uma sobrecarga e nós falamos aí na dupla jornada de trabalho. A produtividade esperada, portanto, a questão do ritmo, a questão do tempo, quer um relatório para hoje, quer um relatório para amanhã, a distribuição e o modo de realização das tarefas. Aqui porquê? Porque muitas vezes faz-se assim, hoje é uma ata desta forma, amanhã é nesta sala, depois da amanhã já esta sala já não pode ser. E, portanto, esta constante mudança de regras e
de modos de realização das tarefas são geradoras e são fatores de stress, assim como a partilha de responsabilidades. Eu aqui chamaria a atenção para quando o nosso trabalho não depende unicamente de nós, portanto, quando nós temos que trabalhar com outros, em grupo. Esta partilha de responsabilidades deve ser feita e deve ser assumida com responsabilidade por cada um. E nós sabemos que muitas vezes isto não acontece e que o ter de trabalhar com outros colegas pode trazer entraves ao nosso trabalho, precisamente pela falta de responsabilidade que o colega tem e isto prejudicar-nos, ok? Eu gostaria de fazer aqui uma questão também, portanto, de pedir a vossa colaboração. Quando nós olhamos para as condições de trabalho e para a organização de trabalho, qual destas duas situações vocês consideram que causa maior impacto sobre a saúde física ou a saúde psíquica do trabalhador? Ok. Portanto, a minha questão é, se nós olharmos ao impacto das condições de trabalho e ao impacto da organização do trabalho sobre a saúde do trabalhador, qual destas duas circunstâncias é que vocês consideram que impacta mais a componente física ou a componente psíquica do trabalhador? Ora, o Alexandre diz-nos que o maior impacto será o relacionamento entre os colegas da mesma equipa. Posso dizer-lhe que sim, que verifiquei no estudo que realizei que é um dos fatores, eu creio que foi a sua pergunta um pouco sobre, exatamente, um dos fatores que faz subverter o sofrimento no trabalho em prazer passa pelo relacionamento entre colegas. Portanto, quando nós estamos numa organização considerada rígida, e uma organização considerada rígida é aquela em que o trabalhador não tem autonomia, não tem voto na matéria, portanto não tem liberdade de expressão, não é considerado ativo, nem partilha de opiniões. Se os colegas, ou se a relação for boa com os colegas, portanto, se existir um bom coletivo de trabalho, o sofrimento é e pode ser metamorfoseado em prazer. Portanto, significa que existe uma ressignificação e uma partilha do significado que aquele trabalho tem para aquele coletivo. Agora, se por outro lado, se o sujeito se sente individualizado ou marginalizado face ao coletivo de trabalho, face aos seus superiores, aí sim irá adoecer. Temos mais uma questão. A organização, sem dúvida. O material acaba sempre por arranjar... Exatamente, ok. Mas para mim é o pior. Desrespeito, com certeza, com certeza. Portanto, quando existe o reconhecimento, e este reconhecimento, quando surge por parte dos colegas, é chamado um reconhecimento de beleza, isto na teoria psicodinâmica do trabalho de Christophe Dejour, portanto, que é um teórico que nos fala sobre a saúde no trabalho. É um psicanalista francês que desenvolveu estudos nesta área e ele diz-nos que este reconhecimento pode advir dos colegas ou pode advir dos superiores. Quando advém dos colegas pode ressignificar e quando advém dos superiores também pode ressignificar o sofrimento em prazer. Portanto, significa que todo aquele esforço que nós estamos a ter, todas aquelas dificuldades que estamos a ter, têm um motivo, têm um objetivo. E, portanto, o sujeito, com este pensar, consegue ir buscar recursos e formas de enfrentamento da situação. Excelente, Rui. É precisamente isso. A parte psíquica será mais afetada com a organização do trabalho. Exatamente. Ai, pode acontecer, claro que sim, Alexandre, claro, claro. Hoje em dia nós temos que contar com tudo e saber lidar com todo tipo de circunstâncias. Então, poderemos dizer que as condições de trabalho impactam muito mais a componente física do trabalhador,
e que a organização do trabalho impacta muito mais a componente psíquica do trabalhador. O que não quer dizer que, por más condições de trabalho, que se verifiquem de forma constante e que não haja forma de subverter ou de, portanto, de ir buscar um plano B. Portanto, se a pessoa é forçada a fazer um trabalho em más condições, portanto, o primeiro impacto é sobre o físico, mas, invariavelmente, a parte psíquica irá ser afetada. O mesmo pode acontecer com questões da organização do trabalho. Portanto, estamos numa organização rígida, essa organização causa-nos imensos entraves e isto afeta-nos a componente psíquica, primeiramente. No entanto, isto pode-se repercutir a nível físico e aí nós temos muitas vezes as denominadas síndromes psicossomáticas, ok? Portanto, o sujeito é afetado na sua psique, na sua componente psicológica e isto irá produzir agravos na sua saúde física, no seu corpo. Muito bem? Portanto, a nível de enxaquecas, a nível de dores musculares, vamos já ver o tipo de sintomas, ok? Agora vou à sala verificar novas perguntas. A greve dos professores será um caso de eustresse ou de estresse? A greve é um direito. Pois, como lhe disse há um bocadinho, depende, e vou-lhe explicar porque é que depende. Porque depende da forma como o sujeito encara a situação. Se encarar a situação como um desafio, e um desafio que tem um objetivo, e não abrir mão desse objetivo, a situação é desafiante. E sendo a situação desafiante, poderá ser considerada eustresse. Contudo, se essa situação desafiante se vier a revelar um fiasco, ou seja, o sujeito vê que esse objetivo é inatingível, então aí irá cair numa situação de distresse. Porquê? Porque vive uma situação de stress crónica e que verifica que não o leva a lado nenhum. E, portanto, irá cair numa situação de distresse porque irá produzir agravos à sua saúde. Ok, Alexandre? Espero ter ajudado. Luís, mas também noto que fico com dores de cabeça e outras manifestações físicas quando há um trabalho. Exatamente, com certeza, é isso que nós já falamos. Posso avançar? Mais alguma questão que queiram colocar? Muito obrigada. Vocês estão a ser excelentes participantes. Espero que se estejam a divertir de alguma forma também, porque o ensino também tem que ser divertido. Eu vou avançando e depois verifico se tem mais alguma questão. Portanto, falta-nos então agora falarmos sobre o burnout. Começamos por stress ocupacional e então agora a síndrome do burnout. O que é isto de síndrome do burnout? É uma doença, de facto, mas como penso que não temos aqui nenhum profissional da saúde, uma síndrome tem a ver com um conjunto de sinais e de sintomas que, de facto, o burnout apresenta. Os sinais, eu estou a ficar um pouco sem voz, peço desculpa. Os sinais são situações que são visíveis, são manifestações que nós conseguimos ver a olho nu, sem utilizar nenhum tipo de instrumento. Como, por exemplo, as olheiras, a falta de cuidado que a pessoa está a ter, reações comportamentais, portanto, é visível, são considerados sinais. Os sintomas também podem ser visíveis, mas muitas vezes para que sejam categorizados e tidos como, de facto, sintomas de determinada doença, então é necessária a aplicação de uma escala, ou a aplicação de um questionário para que possa ser considerado sintoma de alguma coisa, ok? É de facto considerada uma doença ocupacional e está já catalogada ou classificada no Manual Diagnóstico de Doenças Mentais, inclusivamente na Classificação Internacional de Doenças com o código de Z73. Nós, posteriormente, quando falarmos na questão do diagnóstico, vamos ver esta situação. Portanto, esta síndrome ou esta doença ocupacional desenvolve-se devido ao stress prolongado crónico no trabalho, como nós já vimos anteriormente. Significa que falham as estratégias e os recursos pessoais para lidar com o stress. Portanto, quando nós estamos a lidar com situações, como vimos há um pouco, que ultrapassam as nossas estratégias e os nossos recursos, e quando falamos em estratégias e recursos, volto a repetir, são as nossas estratégias pessoais, mas também ambientais ou contextuais. E estas ambientais ou contextuais pode ter a ver com o próprio ambiente em que nós estamos, com a existência, por exemplo, de mecanismos de fuga, o viver numa cidade que não tem, por exemplo, eu vivi 8 anos em Angola e em Luanda,
quando estive lá e quando fui para lá viver, haveria um único shopping. E, portanto, nem toda a gente teria acesso àquele shopping e nem toda a gente teria acesso, por exemplo, a um cinema ao fim de semana. Isto significa um mecanismo de escape, um mecanismo de fuga para a rotina do dia-a-dia. E, portanto, isto ou pode ser considerado uma estratégia social ou ambiental para combater o stress, ok? Portanto, o local, o contexto socioambiental pode pode consistir em recursos para lidar e para enfrentar situações estressantes e situações de stress no trabalho, assim como os recursos pessoais. Portanto, a minha capacidade para lidar com as situações é uma coisa que é muito individual e vamos ver isso a seguir, está bem? Quando falarmos nas questões pessoais. Temos aqui que a síndrome de Burnout se caracteriza por 3 dimensões, é, portanto, multidimensional. Alerto-vos e chamo-vos a atenção para cada uma destas 3, pois são condição necessária para o diagnóstico de Burnout. Okay? Portanto, estas 3 têm de ser encontradas na história que o paciente traz à consulta para que seja fechado o diagnóstico do Burnout. Olha, o que é isto de exaustão emocional? Tem precisamente a ver com a falha dos nossos recursos, com a sensação de esgotamento emocional e físico, porque chegamos à conclusão de que não conseguimos lidar com a situação. Portanto, a situação pede-nos algo que nós não temos resposta, que não conseguimos gerar resposta. Surge depois também a despersonalização, que é revelada através de atitudes de distanciamento emocional nas relações socioprofissionais. O que é isto? O sujeito torna-se impessoal, desprovido de afetividade, por vezes apresenta comportamentos ríspidos, irónicos, cínicos, um pouco à margem daquilo que ele era. Portanto, isto é notado. O fulano já não vem almoçar connosco, já não se junta a nós, já não aceita os nossos convites, portanto, começa a existir um funcionamento à margem ou à parte daquilo que o sujeito era, portanto, uma despersonalização. O sujeito quase que modifica, entre comas, não é? Entre aspas, a sua personalidade, porque está enfermo. E, por último, a realização pessoal e, neste caso, a falta dela. Portanto, a falta de realização pessoal é um fator muito importante. Portanto, o sujeito deixa de ter a satisfação e o prazer na execução daquele trabalho que antes para ele era motivante, que era motivador e que era fator de prazer. Passa, precisamente, a ter um sabor contrário. Portanto, passa a ser um fardo, passa a ser um sofrimento. Perguntas que queiram colocar? Posso avançar? Vou avançando. Qualquer coisa, estou atenta à sala e volto atrás sem qualquer problema. Portanto, vamos aos sintomas. Sintomas e consequências, porque, no fundo, os sintomas são, de facto, consequências de estarmos a vivenciar situações de stress prolongado, não é? E, portanto, também aqui é multidimensional, ou seja, afeta o sujeito em várias dimensões, a dimensão física, psíquica e comportamental. Ora, volto à sala. Temos aqui o Alexandre que nos diz: viver em Angola só por si deve causar imenso estresse e esgotar qualquer pessoa, porque, segundo as notícias, Angola é um país desumano, sem qualquer democracia. Concordas, Filipa? Temos uma Filipa online? Eu não disse bem-vinda à Filipa, não tinha percebido que tínhamos uma mulher na nossa sala. Muito bem-vinda! Além da Liliana, claro que a Liliana apareceu, mas eu não sabia que tínhamos uma Filipa. Bem-vinda, Filipa. Sim, devo dizer que mesmo nas provas, ou nos testes, nas escalas, nos inventários sobre stress, o local, ou seja, o entorno, o contexto socioambiental em que o sujeito desenvolve a sua profissão e está a viver é um fator considerado ponderador para a existência de stress. Vamos verificar depois, mais à frente, quando falarmos na questão da avaliação, o facto de vivermos numa cidade muito grande, por exemplo, a questão de Luanda. Luanda é uma cidade, ou a província mais populosa de Luanda, concentra quase 27% da população total e, portanto, como podem imaginar, é de facto estressante, além dos imensos recursos que também falham e que, portanto, exigem muito mais de cada um de nós. Ora, temos aqui o Luís que nos diz que a despersonalização é mais difícil de caracterizar quando uma pessoa é recatada. Nem por isso, Luís, devo-lhe explicar porquê, porque há mudança, e a mudança é notada, não é? Portanto, uma pessoa que... porque pode acontecer o contrário, não é? Ou seja, a pessoa muda. Se a pessoa é muito recatada, nós tendemos a pensar, ok, isola-se, fala pouco com as pessoas.
mas ela pode começar a dizer piadinhas e a ser cínica e a ser irónica e, portanto, está a mudar o seu comportamento, está bem? Não se preocupe, Alexandre. Ok, ok. Pois, estas coisas não são para aqui nem para agora, ok? Mas obrigada pelos seus aportes. Posso então passar aos sintomas? Vou começar então a falar nos físicos. Portanto, a fadiga constante e progressiva começa a instalar-se e surgem os distúrbios de sono. Eu aqui alerto para o seguinte: quando falamos em distúrbios de sono, nós pensamos se calhar há insónia. Sim, e a insónia pode-se manifestar de pelo menos duas formas. Ou seja, o sujeito vai para a cama bastante cansado e adormece. Mas, passado 2 horas, acorda e não consegue voltar a adormecer. Porquê? Porque o seu pensamento torna-se ruminante naquilo que são as suas preocupações, naquilo que são os seus problemas, e isto impede que o sujeito desligue, que o sujeito descanse. Portanto, está num estado de hipervigilância e de constante vigilância. E isto causa, portanto, distúrbios de sono e a sensação de fadiga. O sujeito acorda imensamente cansado porque não teve um sono reparador. Portanto, tanto este distúrbio de sono tanto tem a ver com o acordar e não voltar a adormecer, como ter dificuldades em adormecer ou manter o sono. Portanto, é mesmo isto. Dores musculares, queimbras, osteoarticulares, dores nas articulações. Normalmente, os sintomas e o que mais surge são queixas na zona da cervical e na zona da lombar. Cefaleias são, portanto, dores de cabeça, enxaquecas, perturbações gastrointestinais, imunodeficiência. Portanto, nós sabemos que situações de stress deprimem o nosso sistema imunitário e que ficamos muito mais vulneráveis a situações de infecção, a situações de dor e precisamente por este fator. Transtornos cardiovasculares, sim, podem surgir palpitações, pode desenvolver um quadro de hipertensão. Distúrbios do sistema respiratório, sim, poderá vir uma questão de sinusite, poderão vir as alergias, mesmo por causa da questão da imunodeficiência, disfunções sexuais e alterações menstruais nas mulheres. Portanto, tudo isto pode ser afetado por situações de stress e, portanto, este é o impacto físico que uma situação de stress crónico tem. Rui diz-nos: não podemos ocorrer no erro de dizermos que a pessoa pode estar com uma depressão em vez de burnout. Muito bem, e isso é considerado diagnóstico diferencial. Ou no limite entre uma ou outra é muito ténue. Não, porque tem critérios de diagnóstico, ambas. Ou seja, significa que existem sintomas presentes numa da síndrome que não está na outra. E, portanto, estes são precisamente os chamados critérios de diagnóstico diferencial. Está bem? Espero ter respondido. Se não foi muito clara, por favor, Rui, diga-me. Mas eu preferia que voltássemos então a falar nisto na questão do diagnóstico, está bem? Eu lá não me vou esquecer de me ter falado na questão da depressão. Consequências ao nível comportamental. Negligência, excesso de escrúpulos. O que é isto, negligência ou excesso de escrúpulos? No fundo, isto são situações contrárias. Negligência significa que eu deixo de me preocupar, isto é, preparar aulas, bem, esqueçam lá isso. Excesso de escrúpulos significa o contrário, bem, fico hiper mega concentrado na tarefa porque tem que sair bem. E porquê? Porque a pessoa olha para si mesma com a sensação de não competência e, portanto, redobra, e nós vamos ver isso, que isto acontece numa das fases da síndrome, redobra a sua atenção, redobra o seu trabalho e a única coisa que consegue é esgotar-se mais ainda, ok? Mesmo porque o reconhecimento não surge. E não surgindo, lá está, volto a referenciar, quando surge, há ressignificação do sofrimento em prazer ou em satisfação e bem-estar no trabalho. Quando esse reconhecimento não surge, seja por via de colegas, seja por via de chefias, bom, aí vem a exaustão, sem dúvida. Incremento da agressividade, incapacidade de relaxar, já vimos, e por isso mesmo também há dificuldade em adormecer ou manter o sono, dificuldade na aceitação das mudanças, perda de iniciativa, aumento do consumo de substâncias, e isto aqui diversas, comportamentos de risco, inclusivamente o suicídio. Eu pergunto-vos se vocês se lembram, isto creio que há 4, 5 anos, na questão de um piloto, não me lembro a companhia aérea, mas foi um piloto alemão que se suicidou. Portanto, isto significa que se está a falar num suicídio no trabalho, está bem? Não é tão pouco comum como isso.
Tanto que, como vos falei há um bocadinho em Christophe Dejour, que é um psicanalista francês que se desenvolveu pesquisa e trabalho neste domínio, no domínio da saúde no trabalho, o seu estudo iniciou quando numa empresa francesa, e se calhar o Rui lembra-se disto, quando numa empresa de teleatendimento houve um suicídio coletivo. E isto requeriu que psicanalistas e terapeutas pudessem debruçar-se sobre esta problemática, de perceber como o trabalho afeta a saúde a um ponto que leva a pessoa ao suicídio. Ok? A nível do comportamento ainda, temos aqui algumas estratégias que são consideradas estratégias defensivas, portanto o isolamento é uma das primeiras coisas que o sujeito faz, portanto deixa de estar no grupo, perde o interesse pelo trabalho, inclusive até por atividades de lazer, porque muitas vezes estas atividades de lazer estão relacionadas com o trabalho que executa e por isso perdem o interesse, porque o trabalho já não é mais prazeroso, mas um fardo, ok? Absentismo, começa a faltar. Sim, é uma das formas de lidar com o stress no trabalho. E este absentismo pode inclusivamente levar aos atestados ou licenças por doença, ok? Cinismo e ironia nós também já vimos anteriormente. Vamos verificar agora alguns dos sintomas psíquicos que podem surgir devido a este tipo de stress. Alterações de memória, lentificação do pensamento, sentimento de solidão, impaciência, sentimento de insuficiência, baixa autoestima, labilidade emocional, que labilidade emocional tem a ver com o choro fácil, portanto a pessoa está imensamente sensível, dificuldade de aceitação pessoal ou de autoaceitação, a baixa autoestima, astenia tem a ver com a perda de iniciativa, que nós já verificamos ali também a nível do comportamento, mas isto significa que o sujeito antes fazia coisas novas, era criativo, neste momento perdeu qualquer criatividade. Portanto, não tem iniciativa para criar coisas novas, desânimo, disforia. Disforia tem a ver com uma perturbação do humor, ou seja, o que é que significa isto de humor disfórico? Agora estou muito bem, e daqui a um pouco estou imensamente mal. Portanto, tem a ver com os estados de ânimo demasiado voláteis, está bem? Sintomas depressivos, desconfiança e paranoia. A desconfiança e a paranoia surgem aqui no sentido de alguém me está a prejudicar aqui dentro, isto tudo está a acontecer porque fulano tal fez ou disse qualquer coisa, então gera-se uma teoria da conspiração que pode ter a ver com algum colega ou com algum superior ou inclusivamente com outro qualquer agente educativo. Temos uma pergunta. Esse é um ponto que tenho dúvidas, o absentismo, ou seja, a pessoa sente que já não é capaz de continuar, no entanto, ficar de fora uns dias não parece ser suficiente. Porquê? Ok, vamos ver isto mais à frente, mas vou procurar responder-lhe neste momento. O absentismo pode ser considerado uma estratégia defensiva. E nós vamos ver, quando falarmos nas fases, que o sujeito pode colocar um atestado, com certeza, e deve, não é? Mesmo porque terá a classificação diagnóstica de que está com uma patologia do trabalho e, portanto, deve afastar-se do trabalho por um tempo. Só que este afastamento tem que repercutir na sua pessoa e na sua profissionalidade, como o adquirir novas competências para lidar com essa profissão. Ou seja, se eu me afasto, mas se eu volto mesmo, eu vou voltar ao que eu era. E pelo contrário, eu tenho que voltar ao que eu era enquanto profissional, enquanto professor, mas tenho que voltar ao meu trabalho com mais recursos pessoais e com mais estratégias para utilizar tudo que eu tenho à minha volta, social, ambiental, organizacional, por forma a subverter os efeitos nocivos do trabalho que eu realizo. Está bem? Luís, espero ter ajudado, espero ter respondido. Se não era bem isto, por favor, indique-me, está bem? Vamos avançar. Vamos para as causas. Ora, estas causas, mais uma vez, obrigada, Luís. Mais uma vez, as causas são multidimensionais, porque se trata de uma síndrome multidimensional, não é? Então, prende-se com fatores que são do âmbito individual, organizacional ou também sociais. Portanto, os individuais, é precisamente aqui que nós temos fatores que podem ser considerados desencadeadores ou facilitadores do desenvolvimento desta síndrome, ou, por outro lado, fatores que são considerados protetores.
Ora, Luís diz-nos que sim, porque não faz sentido apenas ficar de fora uns tempos e voltar igual. Com certeza, com certeza. Portanto, o objetivo é criar novos recursos e daí que, vamos ver, deva ser tratado ao nível da psicoterapia, ok? Portanto, fatores desencadeadores e fatores protetores. Fatores desencadeadores prendem-se com um estilo passivo-defensivo, com pessoas que têm uma baixa autoestima, fraca autoconfiança, um baixo autoconceito, baixa autoeficácia, baixa tolerância à frustração, são pessoas pessimistas que pensam negativo face às situações, mas que são também muito perfeccionistas, porque são estes que vão trabalhar até à exaustão. Controladores e obsessivos. Ora, o Rui diz-nos os slides parecem desfocados. Eu peço desculpa, está tudo igual, eu não consigo escrever, diz o Alexandre. Ok. Vou continuar. Portanto, fatores protetores. Fatores protetores prendem-se com aquilo que nós comumente designamos de personalidade forte. Obrigada, Wikeron. Sim, os slides serão enviados, terão acesso a todo o material, está bem? Sim, é verdade. Não disponho de estudos particularmente sobre divórcio e divórcio associado à profissão, mas será uma questão que posso vir a responder e a desenvolver mais tarde. Será um caso de distress, sem dúvida. O divórcio é considerado uma situação de distress e isto em qualquer profissão, está bem? Em qualquer profissão e em qualquer género. Portanto, para homens, para mulheres, isso não nos traz qualquer diferença ou vantagem. Ok, personalidade forte. Então, o que é isto de personalidade forte? Personalidade forte é uma personalidade constituída por um sentido de coerência interna. O que é isto de sentido de coerência interna? É uma pessoa que tem capacidade de gerir as suas emoções, e isto é muito importante. Eu poderia ter colocado aqui inteligência emocional, mas isto levava-nos para um outro campo. Mas uma pessoa que tem a capacidade de gerir as suas relações e de gerir as suas emoções de forma positiva e favorável a si mesmo, é uma pessoa que é compreensiva, que é resiliente, que é resistente e que tem esta capacidade de atribuir sentido e significado às situações. Vamos ver o seguinte: se o trabalho me está a causar distresse, se o trabalho está a ser para mim um fardo, mas se eu consigo encontrar um sentido para este fardo, por exemplo, eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro novo, eu preciso deste salário, eu preciso deste dinheiro, eu vou-me dedicar a isto mais... desculpem, estou a tocar no computador. Eu vou-me dedicar a isto e eu vou conseguir porque este é o meu objetivo. Compreendem? Ou seja, eu atribuo um novo significado à situação, um novo sentido para aquilo que eu estou a fazer e isto vai ressignificar todo o processo e vai consistir para mim não em distress, mas em eu stress. Portanto, eu estou motivado e eu estou a desafiar-me a mim mesma a superar esta situação para atingir aquele determinado objetivo. Ok? Vou avançar. Quero-vos dizer aqui uma coisa e explicar porque é que temos ali uma sigla algo esquisita sobre os protetores. Diz SOC. O que é isto de SOC? Sense of Coherence. Vem do inglês, sentido de coerência interna. Este SOC foi desenvolvido por Aaron Antonovsky, que é também um teorizador sobre a saúde. Ele desenvolveu o modelo salutogénico. É um modelo que é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um modelo promotor de saúde. Este autor desenvolveu também um questionário, que é considerado o questionário SOC, e este questionário permite-nos perceber se essa pessoa ou se esse respondente tem ou não uma personalidade forte. Portanto, apelo a todos vós que me estão a ouvir neste momento e aos que me possam ouvir posteriormente, se quiserem desenvolver esta avaliação, que possam entrar então em contacto connosco e dispõem aqui dos contactos para então verificarem se têm estas componentes consideradas necessárias para designarmos então uma personalidade forte. Este teste permite-nos também perceber o que é que está em falta e como lá chegar. Portanto, além disso, a Wikeron dispõe também de coaches para nos auxiliar neste sentido, portanto, para nos potenciar e para nos desafiar ao desenvolvermos o nosso potencial máximo. Portanto, se quiserem, de facto, fazer esta avaliação, de perceberem qual o nível do vosso SOC, então entrem em contacto connosco posteriormente.
Obrigada, Liliana. O Luís diz-nos também, mas isso não pode causar mais stress, porque nesse caso não podemos mesmo falhar. Sim, mas a situação é gerida passo a passo, ou seja, tem precisamente a ver com esta capacidade de gerenciamento. E vamos ver, quando nós temos um objetivo, vamos colocando etapas para o atingir. Se a partir do momento, e com certeza, Luís, a partir do momento em que nós consideramos que a situação nos está a sufocar, a suplantar, ou seja, são mais as dificuldades do que os recursos que eu possuo, com certeza, entramos numa situação de distress, sem dúvida, e então aí falhamos, certo, certo. Mas pessoas que são resilientes, pessoas que são resistentes, pessoas que têm uma personalidade forte, vem a adversidade e a adversidade é considerada um motor, é considerada um desafio, é considerada uma dificuldade, mas que eu vou conseguir, eu vou transpor, eu sou capaz. Portanto, existe o contrário àquilo que nós encontramos na coluna dos desencadeadores. Portanto, não há o pessimismo, mas por outro lado, existe o positivismo, o pensar positivo. E quando nós falarmos em fatores que facultam estratégias ou podem ser considerados como preventivos, nós temos este pensamento positivo, está bem? Quero-vos dizer mais uma coisa, e também não existe cá esta coisa de perfeccionismo, eu aceito falhar, ok? O não ter medo de falhar é o acreditar de que sou capaz e que se falhar aqui, ok, mas eu atinjo o meu objetivo na mesma. Simplesmente perdi um pouco mais de tempo, ok, mas eu chego lá. Portanto, os olhos estão colocados no alvo. Ora, temos aqui... Alexandre, vamos nos pôr no lugar dos principais consumidores do trabalho dos professores. Ok, Alexandre, continua, por favor. Luís, exato, pessoas que olham para os problemas como algo a resolver e não algo para deitar abaixo. Eu aqui sugeri ao Rui que com a sua experiência pudesse então também demonstrar aos colegas como a PNL favorece este tipo de situação. Portanto, se nós olharmos para uma situação e lhe designarmos, isto funciona como um rótulo cognitivo. Vamos pensar, peço-vos em conjunto para pensarem nisto. Portanto, eu tenho um problema tem uma conotação negativa, certo? Portanto, estamos na coluna dos desencadeadores. Se, por outro lado, em vez de dizer que eu tenho um problema, eu disser que eu tenho um desafio, isto parece que me dá energia, parece que me diz, ok, eu tenho de ir para o ginásio, eu tenho de fazer, eu tenho de correr, Portanto, é um motor de superação, está bem? E se nós decompusermos, continuo em PNL, portanto, se nós decompusermos a palavra superação, superação. Isto significa que eu vou desenvolver mecanismos para ter uma ação super. E superar-me a mim mesmo, desenvolver novas potencialidades, desenvolver novas estratégias e novos recursos para lidar com uma situação. Portanto, eu hoje tenho um SOC, vamos supor, de nível 20, nível 30, ok? Se eu supero esta situação, se eu supero 2, se eu supero 3, eu vou elevar o meu SOC. Portanto, eu estou a construir uma personalidade cada vez mais forte. Ok? Bom, muito bem. Muito bem, sem dúvida, sem dúvida. E esse é o ponto de vista de Aaron Antonovsky, Rui. Aaron Antonovsky diz-nos isso. Eric Cassel, que é um médico conceituado no âmbito do sofrimento e no âmbito da dor crónica, portanto, do sofrimento, ele diz-nos precisamente isto. Se nós ressignificarmos aquilo que nós estamos a vivenciar como um fator de aprendizado, então nós vamos tornar-nos mais fortes. Resiliência. E resiliência foi um conceito que foi aportado pela psicologia, portanto foi importado, se assim se pode dizer, da ciência física, da física, ok? E isto tem a ver com a capacidade para voltarmos ao normal, ou às nossas capacidades, às nossas faculdades, voltando ao normal, apesar de termos passado por uma situação considerada perturbadora. Está bem? E isso tem a ver com essa capacidade de olharmos para o sofrimento como aprendizagem, está bem? E, portanto, aí nisso não existe nada de pessimista, ok? E existe a aceitação do sofrimento. Muito bem, Luís, muito bem.
Mas a resiliência treina-se ou ganha-se ou é algo inerente a quem somos? Sim, ambas as coisas, está bem? Portanto, nós podemos já ter em nós esta capacidade, portanto, somos consideradas pessoas de personalidade forte, somos pessoas que temos esta capacidade para olhar para as situações como desafiadoras e não como problemas, porque se nós olharmos como problemas, nós já nos estamos a sabotar internamente, neste caso cognitivamente e psicologicamente. Mas se olharmos como um desafio, não, eu sou capaz, eu chego lá, venha quem vier, eu chego lá, e portanto, eu estou a mentalizar-me, estas minhas palavras são mútuas, são desafiadoras, está bem? Muito bem, Rui. Exatamente, exatamente. Com certeza, mas daí está a capacidade do professor chegar ao nível de cada, ao nível etário dos seus interlocutores, não é? E, portanto, falamos para vários níveis, com certeza. Pergunto-vos se posso avançar neste momento. Sim, vou avançar, senão nós vamos ficar aqui até muito tarde, mas isto é bom, é bom, é bom, é bom. Obrigada, obrigada pela vossa participação. Portanto, nós ainda estamos nas causas, não é? Verificamos as causas individuais e essas causas individuais chamei a atenção para fatores que podem ser desencadeadores e fatores que são protetores para o desenvolvimento da síndrome. Vamos agora então aos fatores organizacionais e eu penso que todos estes vocês podem percepcionar de forma fácil de que sim, são fatores organizacionais que podem desenvolver stress crónico e burnout. Portanto, a sobrecarga de trabalho, sobrecarga de horários, falta de autonomia, falta de reconhecimento, falta de suporte organizacional, normas rígidas, injustiças, execução de tarefas burocráticas. Portanto, e aqui a sobrecarga de trabalho, ou seja, eu tenho muitas horas letivas, mas tenho também cargos de gestão, tarefas burocráticas. Ok, estou a ser sobrecarregado, não é? Falta de liberdade de expressão, fraca remuneração, ambiguidade de papéis. Ok, eu enquanto estou aqui nestas tarefas burocráticas, eu sou assessor do reitor, eu sou assessor da direção pedagógica, mas eu saio desta porta e desta porta para fora eu sou professor e eu tenho a avalanche dos alunos atrás de mim. Ok? Fracas relações socioprofissionais, portanto, isto leva de facto ao isolamento e a um sentimento de solidão, e este sentimento de solidão nós também já vimos que era um fator psíquico que favorecia esta síndrome. A impossibilidade de subir na carreira. E isto é um fator que gera alguma polémica, porque antigamente nós fazíamos uma pós-graduação, fazíamos um mestrado, fazíamos um doutoramento e isto dava-nos possibilidade de subir na carreira. Pronto, isto hoje em dia sabemos que já não é assim. Fatores sociais, falta de convívio, falta de experiências sociais gratificantes, o isolamento, fraco apoio familiar, o fraco apoio dos colegas, o mau comportamento dos alunos, isto com certeza que também nos afeta, a incompreensão dos encarregados de educação. Portanto, são fatores que não são propiciadores da nossa integridade. Eu vou avançar um pouco mais rápido. Portanto, aquilo que nós temos aqui neste modelo desenvolvido por Briga foi uma tese relativamente recente, portanto, desenvolvida em 2013, que trata precisamente a síndrome do Burnout docente. Eu pedia-vos, não vou estar aqui a alongar muito mais com o enquadramento e a interpretação deste slide, mas pedia-vos que vocês me pudessem, cada um de vós, dar exemplos de fontes de stress docente. Ok? Por cada um de vós. Para vocês, aquilo que vocês elegem como o fator mais estressante para vocês. Lembrem-se daquela imagem do início, das mãos na cabeça, da vontade de gritar. O que é que vos leva a essa situação? O que é pior para vocês? Muito bem. Os pais, com certeza, com certeza. Reuniões com os pais, os diretores de turma têm as infalíveis reuniões com os colegas, infalíveis reuniões com os pais. Ora, o Luís diz-nos ficar à espera dos encarregados de educação. Muito bem, isto significa algo. E depois dar as notas aos alunos. Com certeza, com certeza. Liliana e Luís, muito obrigada pela vossa colaboração. Funções mal definidas, muito bem, portanto, ambiguidade nas tarefas, com certeza, ambiguidade de papéis,
ou regras injustas, com certeza. Alexandre, falta de garantias de carreira, com certeza, com certeza. Vou mostrar-vos agora, avancei um pouco rápido demais, peço desculpa. Portanto, Moura destacou 10, ok? As 10 maiores fontes de esgotamento para docentes. Como primeira, mas não significa que tenha esta hierarquia, ok? Quero-vos dizer isso. Portanto, a desmotivação dos alunos, comportamento indisciplinado dos alunos, falta de oportunidades na ascensão da carreira profissional, como vocês já disseram, o Alexandre inclusivamente apontou, os baixos salários, más condições de trabalho, turmas excessivamente grandes, pressões do grupo, pressões de prazos, baixo reconhecimento, pouco prestígio social da profissão, conflitos com colegas e superiores e as rápidas mudanças nas exigências e adaptação dos currículos. Portanto, é considerado, ou são consideradas as 10 maiores fontes do esgotamento docente. Ora, o desconhecimento da gestão de tempo e de conflitos entre colegas. Com certeza, com certeza. Muito bem, precisamente. É muito importante fazer-se uma planificação e uma gestão de tempo adequada, principalmente quando há inúmeras tarefas e quando temos, de facto, isto que vos disse há um bocadinho, não é? Portanto, ambiguidade de papéis, como o Rui falou, em que, portanto, se eu estou aqui, eu tenho este papel porque tenho um papel na direção pedagógica, tenho um papel com os alunos, mas depois também tenho participação na associação de pais, pronto. A ambiguidade de papéis causa muito stress. Com certeza. E é isso mesmo que vamos fazer agora. Queridos participantes, vamos fazer assim vamos dar uma ligeira olhadela a isto que são as fases da síndrome, mas estas fases foram desenvolvidas por Regnault, por este autor que vos coloquei aqui, mas para a profissão docente, está bem? Portanto, uma fase de idealismo em que o professor está cheio de entusiasmo, cheio de energia, porque tem imensa vontade de transformar, de dar algo novo àquela escola, àqueles alunos. Mas depois cai no realismo, chega à conclusão de que afinal trabalha tanto, mas ninguém o reconhece, que não há recompensa nenhuma, e vem o cansaço, e vem o esgotamento, vem a fadiga, vem o burnout, e depois temos uma última fase que é chamada fenómeno de Fênix, que tem a ver com aquilo que nós falamos há um bocadinho, com o abandono do trabalho, o poder ou não recuperar antes de facto de ter de voltar às funções, porque nós já vimos que as juntas médicas, inclusivamente, consideram que pessoas com Alzheimer estão aptas para o desempenho da docência. Portanto, ok, passemos à frente. Vamos à avaliação. Podemos? Avaliação. Aquilo que eu vos vou passar agora trata-se de um questionário preliminar de identificação do burnout, ok? É constituído por 20 perguntas e aquilo que vocês deverão fazer é ler cada uma destas afirmações e, de acordo com aquela numeração, de acordo com a frequência pela qual ela acontece nas vossas vidas, vocês classificam, ok? Portanto, vou fazer a leitura, sinto-me esgotada emocionalmente em relação ao meu trabalho. Nunca, anualmente, mensalmente, semanalmente ou diariamente. Portanto, é este o trabalho que devem fazer para estas 20 questões. Peço-vos que sejam breves, está bem? Para nós podermos então avançar para diagnóstico e tratamento. Penso que 5 minutinhos será o suficiente para nós respondermos a este questionário, está bom? Entretanto, se alguém quiser ou preferir responder mais tarde a este questionário e quiser colocar alguma dúvida, pode fazê-lo neste momento, está bem? Ok, o Alexandre diz-nos que a única solução para salvar a classe docente será colocar coaches no lugar de psicólogos no ensino público e, se possível, privado para todos os professores se superarem com pedagogias vencedoras. Alexandre, sim, os coaches têm um maravilhoso trabalho a desempenhar, mas repare, quando nós estamos a falar em doença, e em doença mental, em doença psicológica, o coaching pouco ou nada terá a aportar, está bem? Portanto, o coaching é, de facto, uma ferramenta que pode desenvolver
cada pessoa e o potencial interno de cada ser humano, contudo, esse desenvolvimento integral e potencial deverá ser executado num momento em que o sujeito está são, saudável. Portanto, não no momento em que ele está doente. Se existe patologia, se existe depressão, se existe transtorno de ansiedade, se existe burnout, não está apto para desenvolver as suas potencialidades. E isto pode ser explicado pela biologia também. Vamos e espero conseguir explicar isto pelas minhas palavras e de forma simples. Quando o organismo está empenhado em proteger-se, ele não desenvolve, ele está empenhado na proteção, está bem? E há estudos que nos falam sobre isto, portanto, crianças que vivenciam situações demasiado desestruturantes, elas têm um atraso de desenvolvimento marcado, está bem? Portanto, significa que o seu organismo, a sua orgânica não está disponível para desenvolver, portanto, para atingir um seu potencial máximo. A sua energia está vocacionada para a proteção, ok? Portanto, existem 2 vetores pelo qual a vida se manifesta e se realiza, e esses 2 vetores são a proteção e o desenvolvimento, está bem? Portanto, se o organismo está a colocar toda a sua energia na proteção, o desenvolvimento fica estacionário, ok? Espero ter respondido. Poderá encontrar várias literatura neste sentido, se depois desejar, poderei indicar-lhe alguns livros, nomeadamente a Biologia da Crença, está bem? Portanto, enquanto estive a explicar, não estive atenta ao que foi digitado, irei neste momento ler para que possam ter a noção das partilhas que estão a ser realizadas. A única solução, ok, Alexandre será útil, diz-nos a Liliana, Alexandre seria útil sim, mas discordo da substituição, com certeza Liliana, espero ter conseguido explicar o porquê, não é? Portanto, tem a ver com a situação do saudável ou do patológico. Achas mais produtivo para a sociedade portuguesa trocarmos psicólogos por coaches? Uma coisa não invalida ou não impede a outra, não é? São áreas similares, mas diferentes, com certeza. Quer dizer que os coaches que não vão ao psicólogo, ambas as coisas podem ser realizadas e com focos diferenciados, não é? Afinal, o mental caracteriza um tipo de personalidade na metodologia coach, com certeza. Alexandre, espero que, diz-nos a Liliana, Alexandre, espero que coaches ou qualquer outro profissional possam e devam ir, principalmente se precisarem, com certeza, é uma especialidade como outra qualquer, não é? Ora bem, com isto eu devo supor que o Alexandre e a Liliana não responderam a estas perguntas, mas não tem qualquer problema, poderão fazê-lo mais tarde, uma vez que vocês irão ter acesso integral aos slides e, portanto, também a este questionário. Penso que, dado o avançar da hora, não se importam de que eu vá avançando para o esclarecimento do diagnóstico, do tratamento e da prevenção, está bem? Alexandre, sim. Neste questionário algumas perguntas não fazem grande sentido com estas respostas, ok? Podem depois, e se o considerarem, com certeza eu acredito que os investigadores que o desenvolveram possam melhorar com as vossas sugestões e, portanto, irão receber o PDF deste questionário, poderão inclusivamente procurá-lo online, porque ele está disponível. E é sempre benéfico vocês colocarem as vossas dúvidas e questões a quem o realizou e aferiu para a população. Ora, eu vou então avançar, se não se importam, se não colocam objeções, we care on, penso que podemos avançar dada a hora. Portanto, vocês poderão posteriormente verificar os vossos resultados a partir deste slide. Portanto, para que vocês possam chegar a um resultado, devem multiplicar o número das vossas respostas pelo valor de cada coluna. Portanto, eu volto atrás. Portanto, terão de fazer o somatório das respostas colocadas no 1, no 2, no 3, no 4 ou no 5. E depois, então, vão obter o vosso resultado, o vosso score. Ora, se esse score se situar entre 0 e 20, tem um significado. Se situar dos 21 aos 40 pontos, terão a possibilidade de desenvolver burnout, mas não é significativo. No entanto, se atingirem um mínimo de 41 pontos, poderão situar-se numa fase inicial de burnout e, portanto, será, e na minha opinião, será aqui uma fase de alarme, ok? De aviso.
No entanto, se atingirmos os 61 pontos ou mais, pode ser considerado que o burnout se está a instalar e que devem, de facto, procurar ajuda profissional para prevenir o agravamento dos sintomas. E como vimos, os sintomas manifestam-se de várias formas, não? Físicos, comportamentais, sociais, e, portanto, significa que agrava toda a vida do sujeito. Ok? Tenho aqui um alerta, portanto, isto é apenas informativo. O diagnóstico não deve ser realizado porque fiz este teste, certo? Portanto, deverão consultar um médico ou um psiquiatra. Falo-vos aqui de uma outra prova, ou de um outro inventário, que a Wikeron amavelmente vos irá disponibilizar para que vocês possam ter uma avaliação integral da vossa vida enquanto fontes de stress. Portanto, o que vocês poderão verificar naquele primeiro questionário preliminar do burnout é se vocês se encontram num grau considerado de burnout ou não, e se sim, a partir desta avaliação, vocês podem perceber qual a dimensão da vossa vida que pode estar a ser mais problemática, está bem? E então vocês têm aqui um questionário de 96 perguntas que vos avalia o estilo de vida, o vosso ambiente, portanto o contexto em que vocês vivem, os sintomas que desenvolveram, o vosso emprego ou ocupação, as relações interpessoais e os fatores de personalidade. Portanto, na sala temos comentários. Ok, Luís, poderá com certeza repetir. Eu tenho uma pergunta importante, faz sentido haver professores desempregados em Portugal, visto a educação ser uma vertente estratégica? Sim, mas isto leva-nos para, no fundo, parece-me uma questão um pouco retórica e que não se enquadra, portanto, no webinário, Alexandre. Mas obrigada pela sua pergunta, que serve para reflexão, com certeza. O colega Luís compreende a sua confusão e a falta de sentido no contexto. Vamos iniciar, ok, com certeza, portanto, já vos indiquei que irão receber o questionário, peço a vossa atenção então para este que vos estou a explicar neste momento, porque vocês também o irão receber via o Wikeron e, portanto, irão avaliar cada uma destas dimensões, podendo perceber qual delas está a ser a mais problemática e que vos está a causar maior stress. Portanto, tem aqui várias questões, vocês devem responder da mesma forma, portanto, escolhem um número que se enquadra na frequência pela qual aquela afirmação se manifesta na vossa vida. Portanto, tem aqui vários questionários, cada um para cada uma destas dimensões a avaliar, totalizando um total de 96 questões desta prova, ok? Portanto, depois têm questões sociodemográficas, deverão indicar o vosso género, a vossa idade, estado civil e o resultado. Portanto, conforme vêem neste slide, vocês irão colocar os pontos em cada uma destas dimensões e depois a vossa idade, se é separado, se é divorciado ou se vive numa cidade grande, cá está o fator contextual ou o fator ambiental como sendo preponderante para a avaliação de stress ou de burnout, o fator empregado ou desempregado, está bem? E depois de toda esta avaliação efetuada, então sim, vocês terão os resultados. Após chegarem a estes resultados, vocês poderão enviar um e-mail para mim, para a Wikeron, solicitando então a interpretação destes resultados, ok? Portanto, irei ver o que se passa na sala de chat antes de avançar. Segundo a OMS, o desemprego pode ser a causa mais importante do sistema de saúde em associação à produtividade. Alexandre, eu devo dizer-lhe que o desemprego é desestruturante em termos psíquicos, sim? Portanto, é uma das situações que leva a desequilíbrio psíquico, tá bem? Ou a mais desequilíbrio psíquico. Portanto, irei avançar, então passamos agora ao diagnóstico. Como já vos tinha dito anteriormente, esta é uma síndrome, uma doença ocupacional que tem já uma classificação internacional com o código de Z73. CID-10 é precisamente a classificação internacional de doenças. CID-10 é a classificação internacional de doenças. E significa que a burnout se enquadra neste código, que designa problemas relacionados com a organização do seu modo de vida. Reparem, está bem? É aqui que se enquadra o burnout.
O diagnóstico desta síndrome só pode ser realizado, e eu volto a dizer, atenção, só pode ser realizado não porque fiz este teste, está bem? Portanto, devem consultar um médico ou um psicoterapeuta. Portanto, um psicólogo, um psiquiatra, um psicoterapeuta. E quais são os procedimentos? Ou seja, indo ao médico, indo ao psicoterapeuta, indo ao psicólogo, o que será feito? Aquilo que vocês irão submeter será, portanto, a uma entrevista de anamnese, e esta entrevista de anamnese consiste numa entrevista muito detalhada acerca da vossa história de vida, e os aspectos que deverão ser focalizados e que são preponderantes para o diagnóstico desta síndrome, como vos disse anteriormente, tem a ver com estas 3 dimensões da doença, está bem? Do burnout. Portanto, o esgotamento emocional tem que estar presente, a despersonalização tem que se verificar e a falta de realização ou envolvimento no trabalho tem de se verificar também. Formas de avaliação, já vos falei em algumas e, portanto, são também requeridas em contexto clínico para que se feche o diagnóstico da síndrome de burnout. Quanto ao tratamento, o tratamento é essencialmente psicoterapêutico, como também já vos disse, portanto, mediado por psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra ou o médico de família. Muitas vezes é o médico de família que inclusivamente medica com psicofármacos e nós sabemos que isto acontece, está bem? Prefiro não comentar muito isto, mas é o que de facto acontece pelo poder de prescrição. Pode haver apoio farmacológico e este apoio farmacológico prende-se com os sintomas, portanto, analgésicos para a dor, complementos minerais ou outros, portanto, vitaminas, o caso de surgirem alergias antialérgicos, problemas cardíacos, o caso da palpitação ou da hipertensão, que são fatores que são, muitas vezes, ou sintomas que são desencadeados por situações de stress, ou alterações da tensão arterial, como já vos disse, arritmia, palpitações, insónia. Portanto, os psicofármacos são fármacos que incidem sobre patologia mental e aí temos a ansiedade, administram-se ansiolíticos e no caso de haver também sintomatologia depressiva, os antidepressivos. Muitas vezes, e agora respondendo novamente ao Luís, salvo erro, que nos falou na questão da depressão, ou seja, se poderá haver erro no diagnóstico entre burnout e depressão. Portanto, critérios diagnósticos, como nós vimos aqui, para fechar o burnout, nós temos que ter estes aspectos, temos que ter o esgotamento emocional, a despersonalização e a falta de realização. Repare que esta falta de realização está associada ao trabalho, invariavelmente, e na depressão não significa que haja sintomatologia associada ao trabalho. A sintomatologia pode advir da relação com os filhos, da relação com o marido, da relação com as pessoas, da relação consigo mesma, a falta de aceitação, ou o facto de ter sido diagnosticada uma doença crónica, e isto leva a um luto daquilo que eu era como pessoa enquanto saudável, não é? E com isso desenvolvo uma depressão, está bem? Porque vamos ver, a ansiedade e a depressão são muitas vezes comorbilidades associadas a outras patologias. Portanto, prevenção. Quero alertar-vos que aquilo que coloco aqui como fatores de prevenção são também estratégias que nós podemos adquirir para potenciar o positivismo na nossa vida e a nossa saúde. Portanto, alterações de estilo de vida passam também por fazer muito desporto, ou desporto com maior regularidade àquela que nós fazemos, porque eu posso dizer-vos que, a nível biológico, o fazer ou realizar desporto, ou inclusivamente caminhadas, faz com que haja a libertação de endorfinas, está bem? E estas endorfinas produzem a sensação de bem-estar. Portanto, o realizar desporto em si é um fator salutogénico, produtor de saúde e de bem-estar. Ter uma alimentação saudável e descansar o suficiente. Isto é algo que uma pessoa que vive um stress crónico e stress ocupacional muitas vezes não consegue fazer e precisamente por isso acaba por sentir a sua saúde agravada, porque as refeições são muitas vezes breves e não saudáveis, não é? O tempo do descanso é também curto, não é? É dormir a correr para acordar e para voltar a resolver as situações que ficam pendentes ou por aí fora. Portanto, isto é um fator muito importante, uma alimentação saudável e descansar o suficiente. Lembro-vos aqui do seguinte, que quando nós temos um atleta de alta competição e quando nós o queremos em alta performance para a competição, o descanso
é fundamental, porque se não descansar, não vai estar energizado o suficiente, ok? Programar as atividades do dia a dia, aqui entra a planificação e a gestão de tempo, como nos disse a Liliana há um bocadinho muito bem, e devo deixar espaços para intervalos. Esses espaços de intervalos dão-nos espaço para potenciar a memorização e muitas vezes para encontrar soluções, está bem? Promova também a qualidade nas relações interpessoais, portanto, em vez de se isolar, relacione-se com os outros, porque esses outros serão o seu apoio. Não deixe de estar com as pessoas que gosta, familiares, amigos, porque funcionam como uma rede de suporte quando mais precisamos. Trabalhe com, isto também é muito importante, trabalhe com competência e não por competição. Evite comparações, ok? Deixo-vos então com estas dicas e estratégias para prevenir stress ocupacional, para prevenir a burnout. Deixo-vos também aqui algumas dicas ou sugestões de leitura e a bibliografia que me permitiu o desenvolvimento destes slides e o estar aqui hoje então a ministrar-vos este webinário. Portanto, espero que tenha sido uma mais-valia para vocês esta participação. Agradeço a todos o quanto cá estiveram, agradeço a forma ativa como colocaram questões e como participaram. Quando tiverem respondida ao questionário preliminar do Burnout, peço-vos que entrem então em contacto connosco para que possam beneficiar dos nossos serviços de psicologia, dos nossos serviços de coaching e assim serem profissionais altamente competitivos e preparados para a competição do dia a dia, porque cada vez mais nos exigem competências e capacidades e a suplementação de um exercício que às vezes é sobre-humano, portanto, da gerenciação de inúmeras tarefas, a atualização constante, e isto já não passa apenas pela profissão docente, não é? Eu vou, portanto, fechar a partilha do ecrã para poder falar agora convosco um bocadinho e se quiserem colocar as vossas dúvidas, por favor, estejam à vontade, está bem? Podemos falar um bocadinho mais, sei que já estamos alongados no tempo. Entretanto, poderão observar eu julgo que ainda não me estão a ver, pois não? Não. Pois. Ok. Olá a todos. Olá a todos. Muito obrigada, muito obrigada. A hora tornou-se avançada, mas isto é positivo. Significa que nós tivemos muito tema, tivemos uma boa conversa. Espero ter contribuído para o vosso desenvolvimento pessoal e profissional. Muito bem, eu desejo uma boa noite a todos e espero encontrar-vos em breve para podermos falar um bocadinho mais sobre este tema ou outros. Obrigada, uma boa noite a todos. Até breve.